Jingle Bell, boa noite a todos meus amigos e ouvintes da FM Mundial. Estamos aqui nesta noite de Natal para dar um grande abraço em vocês, viu? Um abraço natalino, bem no coração de cada um, de cada família que estiveram reunidos todos esses 24 e 25 juntos. Está terminando aqui, ó, já estamos quase no fim do dia 25. Espero que todos tenham tido mesas fartas, casas cheias, cheios de luz, cheios de Deus. Isso é o mais importante, porque a união da família é o patrocínio de Deus, porque Deus deseja, como nós, semelhantes a Ele, que tenhamos uma união com o nosso próximo, com o nosso irmão e com a nossa família. Boa noite, meu grande amigo irmão. Boa noite, tudo bem, Geraldo, Carlos Silva? Tudo bem, doutor? Feliz Natal para você também, obrigado, viu? Igualmente, doutor Geraldo. Já te dei umas 10 vezes Feliz Natal hoje, mas tá bom, tá bom. Gente, hoje, no fim do programa, como eu prometi, estará sendo sorteado, estará sendo é ruim, hein? Vai ser sorteado, não é o gerúndio aí? Vai ser sorteado um Waterpik. Eu falei no começo de dezembro que a Clínica Paglia iria dar de presente a um ouvinte ou a uma ouvinte um Waterpik, presente de Natal para aquele que participou do meu programa, ligou, aquele que ligou no www.clinicapaglia.com.br, deixou lá o seu recadinho, enfim. Gostaria que vocês escutassem para saber quem é o grande e glorioso vencedor. É isso aí, doutor. Bom, estamos na Clínica Paglia no 2950-9592. 2950-9592 é o telefone da Clínica Paglia. Estamos chegando neste fim de ano, a clínica está fechada para recesso. Estão todos os funcionários e os dentistas merecidamente descansando, uns às suas casas, outros viajando, para que em 2018 estejamos aptos para poder lhe trazer novamente os sonhos de poder sorrir, mastigar, tá? E se sentir bem, porque aqui a minha casa eu faço questão que as pessoas se sintam bem. Carlos, este programa nós fizemos, acho que no começo do mês, e não conseguimos ir até o fim. É um programa maravilhoso, foi montado por mim mesmo. Foi um dia que eu tive doutorado, se não me engano, foi no dia 11 de dezembro. E eu guardei este programa para que nós repetíssemos ele no dia de Natal. Isso aí. E eu queria que você falasse um pouco da Clínica Paglia e começasse a falar um pouco do que nós viemos aqui mostrar um pouco para os pacientes sobre odontologia. Isso aí, doutor Geraldo. Vamos lá. Só lembrando que está no ar o programa Falando com o Doutor Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E se você, ouvinte, está precisando fazer um tratamento odontológico, fazer um implante dentário, ligue e marque uma avaliação no telefone 2950-9592, vou repetir, 2950-9592, esse é o telefone da Clínica Paglia, que fica na rua Pedro Doll, número 95, no Alto de Santana, há 34 anos, ela é referência na Zona Norte. E lembrando também, doutor Geraldo, que esse ano foi um ano maravilhoso, né? E ano que vem, 2018, iremos dar continuidade, não pode falar uma palavra, né? Promoção, mas vamos falar nas vantagens da Clínica Paglia. Nós vamos adquirir mais um lote grande de implantes e para poder continuar, né, oferecendo aos pacientes, principalmente ouvintes da Rádio Mundial, aquelas famosas vantagens que a Clínica Paglia sempre ofereceu para os ouvintes. É verdade, isso é verdade mesmo. A gente se desdobra para poder ter preço, para poder ter prazo, não é verdade? E manter o volume de pacientes e de profissionais atuantes. Isso aí. É isso aí. Clínica Paglia, 2950-9592. Doutor Geraldo, então, como o senhor comentou agora no começo, o programa que fizemos no dia 11, qual foi? 11, né, foi sobre enxerto ósseos.
Então eu queria que o senhor desse uma pinceladinha, doutor, porque a gente chegou na metade dele, explicar para os ouvintes o que são enxertos ósseos, né? E quando são utilizados. Tá. Hoje em dia, dentro dos planejamentos, principalmente do implante, os enxertos ósseos estão presentes dentro de 80% a 90% dos planejamentos. Quando vamos enxertar aquilo que perdemos, então nós vamos regenerar. O enxerto ósseo, ele tem a sua função de regeneração. Vamos regenerar aquela parte óssea em altura ou em espessura que a pessoa veio a perder. Por causa da perda precoce dos seus dentes, por algum trauma, enfim, vão nos dar condição. Porque antigamente, eu faço implante desde 1989. Implantar era assim, dar a possibilidade de alguém ter dente, independente da estética que ele nos traria. Então, aonde tinha osso, a gente ia colocando pino. Mas saíam muitas vezes próteses feias, muito diferentes daquilo que a pessoa um dia já teve, que foi os seus dentes, e não conseguiu, por algum motivo, mantê-los. Ou por idade, ou por doença, ou por descuido. Então, os enxertos ósseos estão presentes para tentar recuperar aquilo que foi perdido. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor Geraldo. E quando eles são utilizados? Então, Carlos, são utilizados nesses momentos. Vou colocar o implante e existe uma espessura muito pequena do osso. O meu implante menor hoje, eu tenho hoje agora um lançamento de 2,9 de milímetros, mas tenho maioria de 3,5, 4, 4,1, 4,3, enfim. Eu preciso de espessura. E os estudos mostram que é a necessidade de ter um perímetro ósseo espesso em volta do implante, que em média de 1,5 milímetro esse perímetro. Então, se eu vou colocar um implante de 3,5, eu tenho que ter na espessura 3,5 mais 3. Entendeu? E na largura, no mínimo, a mesma coisa. Então, o osso tem que ser espesso para que ele mantenha esse implante submerso e mantenha a integração desse implante. Porque quem integra o implante é o sangue circulante. E o sangue circulante é muito importante quando tem presença óssea. Então, Carlos, às vezes, hoje, por exemplo, nós temos que ter um tridimensionalismo. Na hora que for fazer o planejamento, a pessoa tem que estudar qual vai ser a prótese a ser colocada. Então, a gente fala um planejamento reverso para que eu possa visualizar na pessoa aquilo que ficaria bonito nela. Então, eu vou fazer enceramento, eu vou fazer, às vezes, vou no computador. Então, eu vou olhar lá, por exemplo, que numa tomografia mostrou que eu tenho um osso insuficiente. Então, eu vou ter de ganhar espessura. Então, muitas vezes colocamos o implante e reforçamos com um enxerto para ganhar espessura. Ou, muitas vezes, tiramos o dente, enxertamos e esperamos formar osso para ganhar osso para poder implantar. Então, hoje em dia, a gente está arriscando menos. Eu lembro que o meu professor ele fala assim, eu opero para não operar. Antigamente eu tirava osso da perna, do ilíaco, até da calota craniana. Hoje em dia isso está obsoleto. Ninguém mais aceita se internar num hospital, correr um risco de uma infecção bacteriana para poder tirar osso de qualquer que seja do corpo. Então a gente vai, às vezes, dentro da boca, que é o melhor osso que tem, que é o osso autógeno, às vezes tira alguma coisinha de algum lugar ou outro, para ajudar na indução óssea. Mais para frente vou falar para vocês quais os tipos de osso que temos hoje no mercado
e também o nosso, que é o famoso osso autógeno. Entendi, doutor. Entendeu, cara? Entendi. O senhor falou agora há pouco, doutor Geraldo, eu prestei atenção, em tomografia. Este é o exame de raio-x, né, de radiografia, que o senhor pede para o paciente? É necessário esse exame? Bem lembrado, Carlos. É o seguinte, presta atenção. Existe o raio-x periapical, que tira dente a dente. Existe o raio-x panorâmico, que já diz visão panorâmica, que mostra todos os dentes. Esses são radiografias que estão em 2D, só tem 2 dimensões. A tomografia me mostra o espaço em 3 dimensões: a altura, a largura, a profundidade. E ele me faz cortes, slices desse osso, mostrando fatias do dente, fatias do osso. Então eu consigo saber qual é a altura, qual é a largura, se existe uma patologia, se existe uma doença, entendeu? E também qual o tipo de osso. Isso a experiência nos mostra qual mais ou menos o tipo de osso que o paciente possui. Então, Carlos, você falou uma pergunta muito bacana. Paciente que vem me procurar, me conhecer, ou ver um problema, ou tentar ver se pode colocar implante, a primeira coisa que eu falo para ele: hoje você não tem custo na Clínica Paglia. Você veio conhecer o Dr. Paglia. Não tem conselho regional nenhum que me tire essa propriedade. Eu não estou fazendo nada para ele sem cobrar. Eu só estou conhecendo ele. E, neste dia, vou pedir radiografias. Vou olhar o físico do paciente, vou sentir o emocional do paciente, porque não é toda pessoa que pode colocar implante, mas isso é um programa totalmente diferente. Quando a pessoa não pode colocar implante por envolvimento emocional. E eu tenho pacientes assim. Bom, enfim. E aí eu peço radiografias. Aí este valor que você não gastou na Clínica Paglia, e nem no seu planejamento, é o que você vai gastar num centro radiológico. E aí eu falei, uma tomografia, uma panorâmica, enfim, o que eu precisar, o que for melhor para que eu chegue num bom planejamento. Entendeu, Carlos Entendi, Silva? doutor Geraldo. Agora, doutor, se o paciente já possui uma tomografia, sei lá, há 1, 2, 3, 5 meses que tirou, é válida? Sim, é válida. Tem gente que não aceita raio-x com mais de 4 meses, mas se não houve nenhuma alteração, como algum acidente, algum abscesso, eu aceito a raio-x até 6 meses. Entendeu, Carlos? Uhum. Então, tirou num tal lugar, mas cheguei lá, não sei. Eu achei que o cirurgião titubeou a hora de me passar o planejamento, mostrou muita dúvida, porque o cidadão, quando ele não sabe, mostra na cara. Você quer saber? Eu vou contar uma história aqui que vocês vão dar risada. Eu fui para os Estados Unidos e eu não trago nada, eu respeito sempre o limite de valores que posso trazer. Mas naquele ano eu estava parecendo uma criança querendo um brinquedo novo. Eu queria comprar uma câmera fotográfica, que tem ela até hoje, uma Canon, uma câmera fotográfica para a Clínica Paglia, né? Aquela câmera maravilhosa que nós temos. Uhum. A câmera e a lente custou, na época, $1.300. Como é que eu podia trazer se eu podia gastar $500? Mesmo que eu dividisse uma parte da doutora Thelma, né? E eu, na fila, olha, veja vocês que coisa. Na fila para passar pela Polícia Federal, não deveria nem falar isso, né? Porque é proibido. Na minha frente tinha uma senhora, uma japonesa, com muitas malas. Muitas malas. E ela estava suando, nervosa, e ela foi carregar, as malas caíram no chão. Eu tinha uma mala só, estava junto com a doutora Thelma, pousei minha mala, fui lá, levantei todas as malas da japonesa, coloquei no carrinho, a ajudei. Quando chegou na frente da Polícia Federal, o policial
mandou que a japonesa ficasse retida para ver o que ela tinha nas malas. E a hora que eu passei, ele virou para mim e falou assim: pelo seu sossego, pela sua transparência, por ter ajudado a senhora, eu vi que você não está trazendo nada. Você não tem cara de medo, pode passar. Então, vejam, a pessoa mostra na face o desespero, o nervoso. Marinheiro de primeira viagem. Tem aqueles que já estão calejados e são cara de pau. Mas foi engraçado. Eu achei engraçado pelo ato de eu ter ajudado. Quer dizer, eu não estava preocupado. Gente que estava atrás de mim passou na frente. Quase que pisou na mala da japonesa. Mas não, eu fui lá, ajudei e tal. Ele achou uma consideração legal. O que eu quis dizer com isso, vocês, assim, você percebe na cara do profissional quando ele está em dúvida. Porque a dúvida, olha, agora foi ótimo ter falado disso. A dúvida está relacionada, muitas vezes, a problemas sistêmicos do paciente. Se o paciente pode ou não passar por uma cirurgia maior. Se o paciente pode ou não pagar aquilo que você vai propor. Não adianta eu viajar na maionese, olha, põe porcelana, Tiprimex, papilha, blá, blá, blá. Aí eu vou lá, olha, saiu X, a mulher falou, mas doutor, isso aí eu não ganho na minha vida. Então o que eu gastei tempo? Primeiro eu vou sentir a paciente. E a hora que eu sentir a paciente, eu vou propor um planejamento que caiba no seu bolso. Vou propor um planejamento, dividir em fases e tal, que talvez demore 2 anos, mas ela vai sair daqui muito satisfeita. Isso já aconteceu. O Carlos é prova, né, Carlos? Nós temos um índice de 93% a 95% as pessoas gostam da clínica. Verdade. Por quê? Por isso mesmo. Por isso mesmo. E encaminham pacientes, pessoas tal. Eu tenho hoje classe C, tenho um pouco de classe D, tenho classe B. E eu sei quando uma paciente pode e quando não, eu sinto dele o quanto ele pode. Então, esse é o meu limite, entendeu? Então, qual era a pergunta, Carlos? Até eu desviei e esqueci. Qual era a pergunta? Se todo paciente pode receber o implante. Não foi enxerto. Essa a pergunta que você fez. Foi com relação à tomografia, né, doutor Geraldo? Relação à tomografia. Mas, então, eu desviei bastante. Mas você fez outra pergunta, já vou emendar. Se todo paciente pode receber implante dentário. Enxerto ósseo, desculpa. Isso. Eu falei também se a tomografia... já falei que a tomografia é o exame de eleição. Uhum. Eu não cobro a visita, mas eu faço questão da tomografia. Eu faço questão, muitas vezes, de um exame médico. Verdade. Eu me cubro de garantias que são boas para mim e boas para o paciente. Entendeu? Só quem já teve uma parada cardíaca no consultório e soube fazer voltar o paciente, sabe o quanto é necessário, e parada cardíaca e várias outras coisas, que a gente que mexe com cirurgia e tal, a pessoa vem com uma tensão muito grande. Mas, enfim, quem não pode receber enxerto ósseo? Não pode receber enxerto ósseo a pessoa que tem um problema sistêmico agravado, descompensado, que tem uma pressão altíssima, que é portador de um colesterol ou triglicérides altíssimo, ou diabetes mellitus acima de 200. Então, este tipo de pessoa já reverti esses quadros. Eu tenho uma paciente que ela e o filho vinham comigo e ela ficou quase 1 ano eu exigindo exame médico, mandei para o médico e ela venceu a diabetes. E ela chegava a 400 de diabetes. Fez implantes comigo, colocou os dentes, está felicíssima. Mas eu preparei ela durante 1 ano. 1 ano para poder fazer o seu exame. Então, o seu tratamento com enxertos ou com implantes também. Então, gente, só vai saber disso se nós conversarmos, fizer uma anamnese. Não é verdade? É isso aí. Cuide bem da sua saúde bucal e evite infecções com alguns cuidados. Escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Use fio dental pelo menos 1 vez ao dia. De preferência,
antes da última escovação diária. Troque a escova de dentes pelo menos uma vez a cada 3 ou 4 meses. Evite alimentos ricos em açúcar e faça visitas regulares ao dentista, pelo menos 2 vezes ao ano. Carlos, me fale quanto tempo nós temos de programa? Nós temos, acho que uns 4 minutos ainda, né, de programa. Bom, Isso. é porque não temos que fazer o nosso sorteio, não é verdade? Isso. Bom, então vamos com... acho que dá para mais uma perguntinha aí, não dá? Dá sim, doutor Geraldo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta que é a seguinte. A gente tem visto, doutor Geraldo, um aumento da indicação dos enxertos ósseos. Isso tem uma explicação? Ótima pergunta. Acabei de falar para vocês que hoje não se visa só a função, não se coloca implante só para mastigar. Se coloca implante para mastigar e para sorrir. Para você sorrir e para que as pessoas que estão do lado recebendo o seu sorriso não percebam que você tem implantes dentários. Então isso chama-se estética. No Brasil, a estética às vezes vem na frente da função. Errado, mas vem. Na Europa, eles estão muito preocupados porque eles querem saber de comer. Às vezes, esteticamente, são muito fraquinhos. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, primeiro a estética. Então, como nós temos ter estética, nós temos que ter o quê? Temos que ter uma gengiva bonita. Um osso à margem cervical em volta do implante, um osso bonito. Uma gengiva queratinizada, inserida, bonita. Então, quando eu extraio um dente e coloco um implante imediatamente, este implante, o seu diâmetro é menor do que o diâmetro, às vezes, da raiz de um dente. E eu preciso preencher esta lacuna com osso, com algum material biocompatível, enganando o organismo para que ele, em vez de destruir aquele pouco osso que tem vestibular, não. Primeiro ele vai consumir aquilo que para ele é estranho, mas é biocompatível, tá? Não vai existir uma rejeição, porque não há um antígeno anticorpo, mas vai haver assim, isso aqui não faz parte do organismo. Mas a gente, vamos comer isso aí. Então ali vai lá os osteoclastos, que são as células que consomem aquele osso. Atrás vem os osteoblastos, que são as células que vão colocando o osso. E assim ele vai reformulando o osso. E vai aumentando. Por isso tem aumentado muito o número de enxertias ósseas. Entendeu, Carlos? Entendi, doutor Geraldo. Carlos, vamos fazer o nosso sorteio? Olha, eu sei, quando nós fizemos os papeizinhos, eu lembro desta pessoa que me ligou num dia, e foi agora em dezembro, por isso que ele está ganhando o presente. E era uma pessoa que necessitava de tratamento. Ele tomava até anticoagulante. E eu falei que ele viesse me visitar. O senhor Francisco Alves de Oliveira Neto. Vamos repetir? Francisco Alves de Oliveira Neto. Meus parabéns. O seu Natal foi recheado com aí um aparelho Waterpik que vai lhe ajudar a higienizar os seus dentes, tá bom? Carlos, deu em cima. Deu, doutor. Mais uma vez, um Feliz Natal a todos e até quarta-feira, dia 27, às 7h30 da manhã. Muito obrigado, Carlos. Fiquem com Deus. Boa noite, doutor, e um Feliz Natal a todos.